a pregação querigmática. Querigmática, né, do querigma bíblico, que é aquilo que os apóstolos pregaram. Tem até um pregador liberal que nós chamamos, pregador não, teólogo liberal, que é Rudolf Bultmann, que ele fala dizendo que Cristo era um querigmático escatológico, não era o Messias, mas era um querigmático escatológico devido à sua pregação. Então vamos lá. Pregação querigmática, que é diametralmente oposta à ideia que nós estávamos falando sobre a pregação pragmática. Então, vamos lá. Pregação querigmática. Pregação querigmática é diametralmente oposta às pregações populistas e clientelistas. É aonde o Vox Dei é proclamado sem desarmonização com os céus. Veja, enquanto a pregação pragmática ela se preocupa em colocar o homem no centro, a pregação querigmática ela se preocupa com o Vox Dei e se preocupa em estar em acordo com as questões celestiais. É aonde a Bíblia é centralizada em detrimento às ilações frívolas humanas. Veja, a Bíblia é o centro. Tem até Peter Lewis, que é citado, eu até fiz a citação no último vídeo, ele é citado no livro Introdução à Pregação Reformada, e ele vai dizer o seguinte: a Reforma Protestante trouxe a redescoberta da Bíblia, e vindo a redescoberta da Bíblia, veio também a redescoberta da pregação. O próprio Paulo Anglada vai dizer que Martinho Lutero se destaca como um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ricardo Bitum, eu acho que é isso, ele tem um livro que ele fez em 2017, falando sobre a questão da Reforma Protestante, e tem até Lutero na capa, colocando as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ele diz que Martinho Lutero, se não foi o melhor orador de todos os tempos dentro da cristandade, ele foi um dos maiores. Até Martin Bucer, quando o próprio Martinho Lutero vai debater com os agostinianos, ele vai dizer que Lutero respondia nos debates como se fosse Paulo, e escutava as questões de forma bem mansa e tranquila, mas ele tinha uma perspicácia naquilo que ele falava. E Martin Bucer, ele se converte, né, o luteranismo, digamos assim, que a reforma protestante é a partir de ver Martinho Lutero debatendo com os agostinianos. Querigmática, porque querigma é uma expressão bíblica que se dava aos pregadores que falavam em nome de Deus, no caso, o próprio Jesus, os apóstolos e a igreja, com os pais da igreja, com Tertuliano, com Orígenes, com Justino Mártir, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, sempre foram chamados de pregadores querigmáticos, porque se importavam com a realidade de Deus e com a Bíblia, e pregavam a Bíblia em detrimento às questões frívolas humanas. E a gente está dando uma característica do pregador em chamas, que é o pregador querigmático. Essas são as características deles, dos pregadores em chamas. A primeira característica é o Canon Regium Plenium. O que é o Canon Regium Plenium? Canon é a expressão que nós entendemos biblicamente que é a vara de medir, e está até no Ugarítico, que era a ideia de uma régua, e nas questões daquilo que era regra nos ofícios, os documentos históricos. Cânon, que é a Bíblia Sagrada, ela deve reger plenamente, não somente uma parte da nossa vida. A Bíblia, a característica desse pregador em chamas, ou desse pregador querigmático, é porque a Bíblia rege não somente ele, mas também a sua audiência. A Bíblia está totalmente centralizada. Não é Lacan, não é Carl Roger, não é Karl Marx, não é Hegel, não é Charles Darwin. É a Bíblia que deve regir. Como diz no livro Introdução à Interpretação Bíblica, de Craig Blomberg, Richard E. Burdi e William Clyde, que eles vão dizer que a Bíblia tem autoridade final contra qualquer perspectiva bíblica. Até James White, o senhor James White, calvinista, reformador norte-americano, ele vai dizer que a Bíblia é totalmente suficiente e nós não precisaríamos de nenhuma tradição humana para que pudéssemos entender. Essa ideia de Canon Regium Plenium é que a igreja deve pregar aquilo que está positivado no cânon, e as demais coisas elas devem ser regidas pelas verdades escriturísticas.
1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, persiste em ler 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Tem cuidado de ti, não. Antes, medita nestas coisas e nelas ser diligentes, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que aprendem. John Wesley, certa feita, foi interpelado pelos seus alunos e ele mostrou ali claramente que a Bíblia ele deve regir a história da igreja, o culto, toda a liturgia é para a gente cantar a Bíblia, é para a gente orar a Bíblia e é para a gente pregar a Bíblia. A Bíblia na vida de um pregador em chamas deve ser de forma como está positivado aqui no nosso slide, canon regium plenium. Deve regir plenamente a estrutura da igreja, a estrutura da vida do pregador. Toda a nossa vida deve estar pautada com as escrituras sagradas. É aquilo que Charles Haddon Spurgeon, citado no livro de Hernandes Lopes sobre pregação expositiva, ele vai dizer sobre John Bunyan, que tem um livro mais conhecido, né, só perto para a Bíblia, na Inglaterra, que é o mais vendido, até virou filme, enfim, até peça de teatro, o livro O Peregrino, quando ele estava na cadeia. Charles Spurgeon dizia o seguinte: corte John Bunyan em qualquer parte do corpo. Se você cortar o braço dele, o seu sangue cheira a Bíblia, porque é impossível ele falar uma frase completa sem citar a Bíblia. Então vamos lá. O primeiro é canon regium plenium,